Meu antenado, minha antenada. Ontem estreou Um Lugar ao Sol. Finalmente, depois de quase 2 anos, que eu também acho que você já está cansado de ouvir falar disso, finalmente a gente teve uma novela inédita estreando na televisão. Programa inédito. E essa novela é Um Lugar ao Sol. Tá, eu sei, a novela das 6 também é inédita, mas a novela das 6 não é tão destaque assim. Muitos de vocês sequer assistem. Então, a gente tem que falar do que é o principal. E uma das coisas que eu até coloquei aqui no roteiro do vídeo é: se tá ruim pra você, imagina pro Christian, que levou 28 anos para encontrar o irmão gêmeo e ele morre no mesmo dia. Esse é um resumo da história de Um Lugar ao Sol. Bem resumido, assim, olhando numa perspectiva bem resumida, porque é isso mesmo que vai acontecer. Uma das coisas que a gente viu na estreia que rolou ontem à noite foi o uso excessivo daquele filtro de Instagram na imagem. E ficou assim, em algumas cenas ficou realmente muito ruim em usar demais aquele filtro. Eu entendo a necessidade de usar o filtro, tá? Eu sei que é uma coisa técnica, eles usaram aquilo para amenizar um pouco as cenas que eles fizeram em chroma key. Boa parte de algumas das cenas externas ali foram feitas em chroma key. E eles usaram isso aí para dar uma amenizada, uma suavizada, tá? Eu sei, exatamente isso aí. Mas não ficou legal fazer isso em todas as cenas. A fotografia em si da novela tá muito bonita, a imagem realmente tá muito boa, mas esse filtro às vezes cansa demais o olho da gente. É uma novela da Alicia Manso, a primeira novela que ela estreia no horário nobre. E não é tão diferente das histórias que ela já costumava contar quando ela fazia novela às 18 horas. A Alicia Manso é praticamente uma herdeira do Manuel Carlos. Ela costuma fazer novelas muito voltadas às questões humanas, cotidianas, as questões que a gente costuma viver no dia a dia. É muito do estilo dela. E essa é uma novela que não vai fugir muito disso. Até agora, os personagens que apareceram na novela foram o Christian, o Renato, o Ravi, a Lara e alguns outros ali. E a mãe dele, que é a Helenice, né? Ana Beatriz Nogueira de novo repetindo praticamente a Eva que ela fez em A Vida da Gente. Tá quase a mesma coisa, quase o mesmo estilo de interpretação. A gente pode primeiro falar dessa impressão, a atuação do Cauã Raymond. As promoções que a Globo fez dessa novela, de que era uma novela que o Cauã Raymond fazia gêmeos, até aqui tá ok, ele tá realmente bem nos papéis. Mas vamos combinar uma coisa: o que é aquela peruca que colocaram no personagem dele, o Renato, o irmão rico? Quando foi que eles pensaram que uma peruca ia conseguir diferenciar um do outro? Tem várias formas de você diferenciar uma pessoa uma da outra, mas uma peruca, aquela peruca que lembrou bem o personagem dele na Malhação, talvez até tenha sido a referência, mas assim, não ficou legal. Eu achei que ficou bem caricato, aliás, usar aquela peruca para diferenciar ele do outro irmão dele. Outra coisa que a novela explorou muito no capítulo de ontem foi a diferença, claro, entre os dois, entre como cada um dos dois cresceu. Enquanto o Christian cresceu numa comunidade pobre, no orfanato, e desenvolveu essa relação com o Ravi, o Renato foi praticamente comprado pela Helenice, né, personagem da Ana Beatriz Nogueira, logo no começo da história. E ele é um cara completamente problemático. Aliás, se tem uma coisa que a Alicia Manso sabe fazer bem, são personagens problemáticos. Ele é um personagem completamente problemático, porque ele vive nesse conflito de identidade de que ele não sabe quem ele é e que ele não sabe o que ele está fazendo da vida dele.
Tanto ele não sabe que ele foi descobrir no leito de morte do pai adotivo que ele era adotado. Tanto que ele foi descobrir no leito de morte do pai adotivo que ele tinha um irmão. E claro, a Helenice não podia deixar, né, de mentir mais uma vez, dizer que o irmão tinha morrido, que o pai biológico também tinha morrido. Ele se revolta, vai embora, passa um tempo na Europa, e aí que ele conhece a Bárbara, a personagem da Aline Moraes. Mas o contraste é bem discrepante entre os dois irmãos. O irmão rico, o Renato, que vive tentando achar um sentido para a vida dele, e o irmão pobre, que é o Christian, que cresceu, que batalhou, que queria ter estudado, que queria ter acesso a uma educação melhor, que sonhava em cursar uma faculdade, que sonhava em crescer, como qualquer outra pessoa sonha, quando tem 18 anos. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele apenas conseguiu se tornar um manobrista de um estacionamento e viver numa comunidade no Rio de Janeiro, enquanto ele procura desesperadamente o irmão. O Cauã Raymond está muito bom fazendo o Christian. O Christian parece que combina mais com a personalidade do ator do que o Renato. O Renato basicamente é aquele personagem idiota. Sério. Dori? Dori? Outra coisa que a gente viu de diferente nessa novela foi a personagem da Andréa Horta, completamente diferente da personagem que ela fez em Império, né, que veio antes na reprise. A caracterização dela estava muito boa, como uma pessoa humilde que luta na vida para crescer, que tem o sonho de ter o restaurante dela. Ela já diz logo de cara que ela é chefe de cozinha e tudo. No começo, ela era o interesse romântico do Ravi, mas o Ravi mesmo entendeu que não era para ele. E os dois brigaram naquela cena ali. E eu achei bastante interessante também a maneira como eles contaram a história dos dois, do Ravi e do Christian. Uma das coisas que foi bastante chocante foi a cena em que o Christian conta como foi que ele e o Ravi se tornaram próximos, e ele fala dessa questão da adoção, em que eles foram adotados, mas o Ravi foi devolvido, e vários complexos que o Ravi desenvolveu por causa disso, de ser devolvido. E o Ravi, de fato, vai ser aquele mentor do Christian, ele que vai, de fato, conhecer a história toda, ele que vai saber que o Christian está mentindo. Para um primeiro capítulo, eu posso dizer para vocês que começou com a difícil missão, porque não adianta a gente esconder, é uma missão dificílima, levantar a audiência do horário. A audiência que Império derrubou. Império pegou em abril, estava com mais de 30 pontos no horário. Amor de Mãe dava por volta disso, 30, 31 pontos. Não é a audiência, nossa, que grande sucesso de audiência essa novela é. Não. Mas vamos combinar que 30 pontos é melhor do que os 25 que a novela deu. A gente tem que levar em consideração que o contexto era completamente diferente. A gente precisa levar em consideração que para uma novela que veio depois de várias reprises, começar assim, ela vai ter que reconquistar o público. E é uma das apreensões que a Globo teve no começo, exatamente por isso que eles preferiram deixar as grandes apostas deles para Pantanal, que vai estrear só em março do ano que vem. Em geral, essa novela podia ter estreado melhor, o capítulo de estreia podia ter sido mais eletrizante. É uma dessas impressões assim que ficou para mim. Podia ter sido assim eletrizante, podia ter desenvolvido mais a ação. O primeiro capítulo se focou muito no contraste entre os dois irmãos. O primeiro capítulo se focou muito nisso.
Vários detalhes de cena, muita gente no Twitter estava comentando, por exemplo, como é que o Renato ouviu uma mensagem de áudio. Porque assim, a primeira parte da novela começa em 1992, 93, mais ou menos, quando eles nasceram. A segunda parte da novela é quando eles têm 18 anos, então isso é mais ou menos ali entre 2009, 2010, 2011. Sim, apesar de já existir o WhatsApp nesse momento, não era tão popular assim, mas o personagem do Renato deixa claro que ele estava usando um iPhone, então o iMessage era bastante comum na época. Quem era usuário de iPhone vai lembrar do que eu estou falando aqui. Então isso era muito comum naquela época, então não foi uma discrepância na história, estava certinho mesmo. Para uma produção feita durante a pandemia, feita com todo esse processo de lentidão, eles conseguiram se sair muito bem. E você aí? Comenta aí o que você achou dessa novela. O seu comentário é muito importante pra gente aqui nesse canal. Pode parecer que eu não leio, mas eu leio sim alguns comentários e gosto de responder alguns também. Essa novela, ela estreou com essa missão. Vamos ver se ela vai conseguir cumprir essa missão, porque ela está reconquistando o público, e reconquistar um público no horário nobre não é a coisa mais fácil do mundo, ao contrário, vai ser bem complicado. Se você chegou até esse ponto do vídeo, muito obrigado, e se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí, ó, clica nesse botão vermelho aí embaixo. E a todos vocês, muito obrigado pelos likes que vocês estão deixando nos vídeos. Isso está me ajudando muito, me motivando demais a continuar trazendo vídeos para vocês. E se você quer ajudar a gente de alguma forma, tem aí embaixo os links da nossa loja oficial, que é parceiro Magalu, em que a gente está trazendo algumas ofertas de Black Friday. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos em que você pode clicar e continuar aqui com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!